Eu começo agora, 4h36, 20 minutos contando o relógio, com o candidato a prefeito de Contagem, Wellington Silveira. O Wellington Silveira é o primeiro dos entrevistados, ele que é do PL, e eu já dou meu boa tarde a ele. Boa tarde, Wellington, tudo bem? Boa tarde, Ricardo Sapia, boa tarde aos ouvintes da Rádio Super, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês. Wellington, a nossa função aqui é mostrar todos os candidatos para os eleitores, né? Vamos começando essa série com Contagem. Queria que você falasse primeiro quem é você, sua família, sua experiência profissional, sua experiência na vida política. Fale um pouquinho sobre você, por favor. Olha, Sapia, eu sou advogado, eu nasci e me criei aqui na nossa cidade e eu comecei muito cedo participando de alguns movimentos na nossa cidade. Eu fui presidente da associação comunitária do meu bairro aos 19 anos de idade. Aos 17 anos, eu já era presidente da juventude do nosso partido, do Partido Liberal. Fui dirigente de uma universidade pública, lá na Fundação Helena Antipoff, que hoje integra a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, aos 27 anos de idade. Aqui em Contagem, eu tive a oportunidade de ser administrador regional Petrolândia, administrador regional Eldorado e também fui procurador adjunto da Câmara Municipal. Por isso, eu entendo que nós precisamos participar desse debate para contribuir para a discussão de uma cidade melhor. Wellington, nós estamos passando por uma pandemia e o próximo chefe do executivo vai enfrentar os efeitos dela em relação à economia. Quais são suas propostas aí para a cidade, para dar uma retomada na economia do município? É verdade, Sapia, esse é um assunto que deve preocupar a todos os candidatos à prefeitura da nossa cidade. A pandemia fez com que as pessoas perdessem renda, fez com que as pessoas perdessem o emprego. E nós vamos conviver com um conjunto de problemas. Um deles é porque as nossas contas indicam que Contagem já deve perder 300 milhões de reais apenas no orçamento desse ano. Em contrapartida, o serviço público vai ser exponencialmente demandado, porque as pessoas que tinham plano de saúde vinculado ao emprego, muitas delas que perderam o emprego, perderam por conseguinte também o seu plano de saúde e tendem a migrar para o nosso serviço público de saúde. Aquele pai que tinha uma criança matriculada numa escola da rede privada de ensino não pode mais pagar mensalidade e acaba mandando seu filho para uma escola pública do município. Por isso, nós vamos ter um aumento exponencial de demanda de serviço público que a gente precisa planejar para receber. E a gente precisa estabelecer um canal de diálogo efetivo e perene com o setor produtivo para estudar medidas para que a gente possa recuperar a economia. Nós sabemos que grande parte das soluções desses problemas depende da macroeconomia, não depende da municipalidade. O que cabe à municipalidade é estabelecer um diálogo franco com o setor produtivo. Aqui, no tocante aos tributos municipais, parte do ISS ou também do IPTU, nós estudamos fazer um refis para facilitar a vida de quem empreende, gera emprego e oportunidade da nossa cidade, porque grande parte das pessoas seguirão inadimplentes, negativadas, sobretudo o empresário, que foi muito abatido durante essa pandemia. Já que o senhor tocou na questão do IPTU, era uma pergunta que eu tinha mais para frente, mas para a gente seguir na mesma linha, por muitos anos a população não pagou esse imposto, ou poucos pagavam, né? Qual é a sua posição de relação ao IPTU de Contagem? Sapia, eu defendo uma redução drástica no valor do IPTU. Você sabe por quê, Sapia? Porque as pessoas em Contagem têm a sensação de que estão pagando aluguel na própria casa. O valor é absurdo. E essa é a grande queixa da população. Eu tenho andado pelas ruas da cidade e por onde passo, eu ouço reiteradamente essa reclamação. Só para você ter uma ideia, Sapia, em Contagem nós temos 199.500 imóveis residenciais. Desse total, 81 mil imóveis efetivamente pagam IPTU. Por qual razão? Porque 104 mil imóveis estão amparados pela isenção, porque o valor venal não ultrapassa 159 mil e alguma coisa. Outros 14 mil são de aposentados, pensionistas do INSS, cuja renda não ultrapassa o teto da Previdência e tem até um imóvel na cidade. Outros 400 são remidos porque são acometidos por doenças graves. Somente no ano passado, Sapia, para a gente ter uma dimensão, dos 81 mil imóveis que pagam IPTU, aqueles que não estão incluídos nas faixas de isenção, 42 mil contribuintes deixaram de pagar IPTU em Contagem. E a pergunta que fica é, essas pessoas não pagaram IPTU porque elas não quiseram ou porque elas não puderam, porque o IPTU é caro demais? Por isso,
a nossa defesa é de que nós estudemos mecanismos de compensação e façamos uma redução drástica do IPTU. Por isso, o nosso programa se chama Justiça Tributária, que está sendo ainda concebido por uma equipe técnica que, dia após dia, se debruça sobre os indicadores da cidade, sobre os números da cidade, para que a gente possa reduzir efetivamente o IPTU. O senhor comentou no início que o senhor trabalhou com educação também, né? Numa faculdade, não é isso? Sim. Em relação à educação, hoje praticamente não, nós temos uma certeza da indefinição das voltas às aulas ou não. Hoje as aulas estão sendo remotas. Se por um acaso não sair a vacina até janeiro, só volta com as aulas fevereiro ou não, somente depois da vacina? Qual é a posição do senhor em relação à educação em função da segurança dos alunos, também dos professores e de toda a comunidade escolar? Sapia, nós temos 56 mil alunos matriculados na nossa rede de ensino. Nenhum gestor responsável iria retomar as aulas sem um indicativo claro de que não há risco, porque você imagina expor 56 mil alunos ao contágio. Por certo, além de colocar em risco a vida dessas crianças, nós estaríamos construindo um vetor de contágio por toda a cidade. Por isso, eu, se prefeito for, só retornaria com as aulas diante de um indicativo claro de que não haveria esse risco de contágio por informações científicas ou mesmo na hipótese de já haver uma vacina. Em relação à mobilidade urbana e transporte, o município de Contagem lançou agora, há um mês atrás, novas linhas, a inauguração de um local onde sairiam os ônibus, e de repente mudou tudo, começa tudo de novo, volta ao normal e tal. Qual é a sua proposta em relação a isso? O que pode ser feito para melhorar o transporte público? E também que o senhor falasse sobre o metrô, essa coisa que vai, não vai, uma hora tem o dinheiro, outra hora não tem. Eu sei que não depende do município exclusivamente, mas o município tem sua grande participação. Sapia, foi muito importante você fazer essa pergunta, porque eu sou uma pessoa que há muito tempo discuto o transporte público em Contagem. Olha, Sapia, eu tenho dito, por mais utópico que possa parecer, que o indicativo de uma cidade moderna não é uma cidade onde todas as pessoas podem ter um carro. Uma cidade moderna é aquela cidade onde todas as pessoas podem deixar o seu carro em casa, ou mesmo não ter um carro, porque o transporte público funciona. Em Contagem, centenas de milhares de pessoas usam o transporte público todos os dias. E o transporte público em Contagem é reconhecidamente caro, precarizado e ineficiente. Ontem mesmo, ou anteontem, salvo engano, falando ao jornal O Tempo, eu dizia um pouco sobre isso. Quem anda pelas ruas em Contagem vê que o usuário do transporte público em Contagem vive uma situação de que beira a humilhação. Os pontos não são cobertos, não há cobertura dos pontos, e o usuário fica ali ao relento, aguardando o ponto. Tem agora o Sistema Integrado de Mobilidade, o SIM, que promete melhorar o serviço, é resultado de audiência pública, de escuta à população, e a gente espera realmente que o Sistema Integrado de Mobilidade, embora deu demonstrações na inauguração do Terminal Petrolândia, que precisa de ajustes, mas ele promete reduzir o tempo de viagem, promete renovar a frota de ônibus que é velha e expõe o usuário a uma situação de absoluto desconforto. Mas para isso, Sapia, a gente sabe que a gente precisa fiscalizar com rigor as empresas de transporte. A gente precisa também assegurar que elas cumpram aquilo que está estabelecido em contrato. Mas para ter autonomia para fazer isso, Sapia, os candidatos não podem ir lá bater na porta das empresas para poder pegar dinheiro para a campanha, porque depois não tem a liberdade necessária para poder fazer isso. A outra coisa, Sapia, nós sabemos que os grandes investimentos de mobilidade a municipalidade não consegue fazer por si só. Por isso, nós estamos estabelecendo conexão com outros níveis de governo. Se eventualmente for prefeito, quero ter um excelente diálogo com o governo do estado, com o governo federal, para que a gente consiga fazer os aportes de recursos necessários para fazer as obras necessárias. Mas, para além disso, é preciso estabelecer conexão com empresas concessionárias, como é o caso da Via 040, para que ela faça lá a tão prometida obra da travessia da 381 ali, no final da Francisco Filho de Matos, garantindo que aquela população possa se conectar sem os gargalos de trânsito para o outro lado da cidade. A outra coisa que eu considero... Sim, por favor, pode continuar. Somente duas coisas que eu queria destacar. Outra coisa que eu considero importante, vai haver quem diga que isso não é importante, mas as obras de mobilidade são muito caras.
E o país não pode seguir fazendo essas obras, que nós conhecemos bem a nossa realidade econômica, sobretudo no pós-pandemia. A gente precisa, Sapia, fazer um conceito contrário de mobilidade. A gente precisa pensar o que eu chamo de acinesia urbana, que é diminuir a necessidade de deslocamento. Para isso, nós precisamos melhorar e aperfeiçoar o serviço público. Não faz sentido um cidadão deslocar para uma unidade de saúde para marcar uma consulta, você pode fazer pela internet. Alguns dos serviços públicos da Prefeitura de Contagem pode ser feito por mecanismo virtual. Isso tira carro da rua, isso tem ganho de carbono, é menos carros na rua emitindo CO2, tudo isso contribui e somatiza para o nosso esforço de mobilidade. E o metrô, Sapia? O metrô eu nem vou falar, porque o metrô é só o dia que o governo federal, o governo do estado, através da CBTU, através da Metrominas, através do Ministério das Cidades, para a gente poder conseguir o aporte financeiro para fazer isso. O dia que essa discussão se tornar uma discussão séria, efetiva, se prefeito for, farei o meu máximo empenho para que essa discussão avance. Mas, por hora, eu não vou celebrar nenhum tipo de compromisso desse com a sociedade, e se você ler o meu programa, isso nem está lá. Wellington Silveira, candidato a prefeito em Contagem pelo PL. Wellington, vamos falar de segurança pública. Contagem é o município que está em segundo lugar no estado quando o assunto é violência doméstica, segundo dados no portal do estado. Contagem registrou em 2019 9% do número de vítimas de violência doméstica contra a mulher em todo o estado, ficando atrás somente para Belo Horizonte. Você tem alguma proposta nessa área? Pois é, nós temos em Contagem alguns equipamentos que tratam da questão da violência contra a mulher. Os números no Brasil inteiro são absurdos, beiram a incivilidade. Demonstra que nós precisamos avançar muito enquanto sociedade, Sapia. A gênese do nosso programa, Sapia, inclui um conjunto de coisas. Eu tenho defendido, no quesito de segurança pública, aquilo que cabe à municipalidade, com seu esforço próprio, tentar estabelecer uma cultura de paz na cidade. A gente não pode harmonizar todos os interesses em uma sociedade se a gente não implantar uma cultura de paz. Isso precisa ser induzido pela municipalidade com todos os seus equipamentos que tiver às mãos. Nós temos a Guarda Municipal, que é o principal instrumento da segurança repressiva e também preventiva, se assim ela for destacada para atuar. Nós precisamos estabelecer a Patrulha da Mulher, tá presente no nosso programa. Nós temos o Bem Me Quero, sabe, que já é um programa que funciona na municipalidade e que a gente quer fortalecer. Nós precisamos ter protagonismo da mulher, mas a gênese do nosso programa consiste no viés preventivo, educativo, estabelecendo uma cultura de paz e de respeito. Essa é a gênese do nosso programa. O senhor sabe que quando o senhor sai candidato a prefeito, ou governador, presidente, começam os ataques de todos os lados. O senhor mesmo já foi para a rede social se defender de alguns ataques contra o senhor, e eu gostaria de citar dois aqui, queria que o senhor explicasse, até parece que o senhor já colocou uma nota a respeito disso. Primeiro, sobre aquele famoso outdoor, foi o senhor que colocou aquele outdoor dizendo que o Bolsonaro não votaria no senhor, o senhor não votaria nele? Confesso que eu não vi, eu só fiquei sabendo nas redes sociais, não cheguei a ver o outdoor em loco. Eu recebi pelas redes sociais, Sapia. Todo mundo sabe, todas as pessoas que convivem comigo sabem da minha identificação com o presidente Bolsonaro. Todo mundo sabe que muitas pessoas da direita, deputados da direita, personalidades próximas ao presidente, têm declarado apoio à nossa candidatura. O próprio vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, declarou expressamente o apoio à nossa candidatura aqui em Contagem. Entretanto, Sapia, Contagem é uma cidade que você conhece tão bem, Sapia, já faz muito tempo que você está estabelecido aqui. Você sabe muito bem que o padrão civilizatório da classe política em Contagem nunca foi dos melhores. De algum tempo para cá, eu acho que nós atingimos a camada pré-sal da incivilidade. Eu nunca imaginei que a gente pudesse descer tão baixo. Aliás, quando a gente acha que a gente já chegou no fundo do poço, de repente, parece que tem um alçapão, a gente desce um pouco mais. Dia desse, eu fui surpreendido pela notícia de que um servidor da prefeitura pegou 4 milhões de reais e mandou para a conta do filho, enfim. Mas é verdade, colocaram outdoors, tem feito campanhas, vídeos que eu já recebi, dizendo dizendo que eu sou o candidato do Bolsonaro. Eu não sou o candidato apoiado pelo Bolsonaro porque ele declarou que não vai apoiar ninguém, mas eu apoio o presidente. Como eu gostaria de ter o apoio expresso do presidente, embora eu tenha do vice-presidente e de pessoas muito próximas do presidente, mas eu quem apoia o presidente. Mas estão fazendo essas coisas assim, Sapia, mas eu estou muito feliz,
porque eu nunca esperei que pudesse ser diferente. Quando alguém se coloca como candidato à prefeitura, ele é endemonizado, pisoteado por consequência disso. O senhor foi, não vou dizer secretário, né? Mas o senhor foi chefe de subprefeituras, de regionais, do atual prefeito Alex de Freitas. O senhor tem o apoio dele, gostaria de tê-lo, ou o senhor não tem ligação nenhuma mais com ele? Não tem nenhuma ligação com o Alex. O atual prefeito, todas as pessoas sabem quem são os candidatos apoiados por ele. Está expresso, não me cabe aqui fazer esse juízo. Essa análise ela tem que ser feita pelo eleitor, né? Mas eu não tenho relações com o prefeito. Eu lamento muito, Sapia, lamento muito que o prefeito tenha feito as escolhas que fez e paire na sociedade esse sentimento de traição, de decepção. Eu queria que ele tivesse tido outro destino. O senhor é atleticano ou cruzeirense? Sapia, eu sou cruzeirense. Cruzeirense? Eu já vivi de história como cruzeirense, mas eu sou cruzeirense. Mas o senhor vai saber do que eu estou dizendo. Há algumas semanas atrás, o Galo tentou trazer um jogador da Argentina e a torcida foi para as redes sociais e proibiu a vinda dele porque ele teria um caso de violência doméstica na vida dele. Saíram nas redes sociais também que só teria casos de violência doméstica, inclusive recebi aqui os boletins de ocorrência. O senhor foi para a rede social e negou. Esses boletins de ocorrência são falsos? Sapia, sem dúvida nenhuma, você deve ter observado que eu judicializei uma ação que determinou a suspensão dessas publicações em rede social. Eu tenho acompanhado muito de perto essa ação. Nós pedimos uma investigação judicial para que a gente aponte, consiga encontrar essas pessoas, elas possam ser apontadas por que estão fazendo esse tipo de agressão. Eu espero que o debate em Contagem fique, Sapia, na dimensão da política, na dimensão de uma cidade melhor, na construção de propostas. Conhecendo a classe política em Contagem, como eu conheço, eu sei que nós não podemos esperar muito, como te disse. Mas, de qualquer forma, Sapia, nós já entramos com ação judicial, eu tenho a liminar que determinou a suspensão dessas publicações e mais, Sapia. Eu registrei um boletim de ocorrência e pedi a abertura de um inquérito para que se possa apurar o porquê dessas publicações. Fato é que isso não é verdade, mas nós estamos acompanhando isso. O nosso jurídico da campanha já ingressou com providência. Confesso que me chamou a atenção, porque são 4 boletins de ocorrência e as supostas agressões seriam com 2 mulheres diferentes. Aí eu falei, bom, isso aqui tá me cheirando alguma coisa errada, vou perguntar direto ao candidato para saber. O senhor tá afirmando então que esses boletins são falsos? Sapia, eu não me lembro de ter batido ninguém, embora eu já tenha tido vontade de embater alguns caras aí, sabe? Sobretudo nesses que andam aí espalhando fake news a meu respeito. Mas eu ainda não tive essa oportunidade, ainda não fiz. Mas a campanha deve seguir daqui para pior. Eu acho que a tendência, pelo que... Nós estamos com uma semana de campanha hoje, né, Sapia? Sim. Hoje completa uma semana de campanha. E já começaram as fake news, as ofensas pelas redes sociais. É uma pena, Sapia. Eu publiquei há dias atrás um card na nossa campanha que eu dizia assim: Wellington, as pessoas me perguntam, Sapia, por que você não fez uma grande coligação de partidos? Eu disse, olha, em Contagem não é possível juntar muitas pessoas para fazer a coisa certa, sabe? É uma pena que, para discutir política em Contagem, é só pela maldade, para poder ofender pessoas, quando não para sentar e discutir o meu cargo aqui, o meu cargo acolá, o meu contrato aqui, o meu contrato acolá. Eu quero seguir, Sapia, discutindo aquilo que é possível de se fazer para mudar a Contagem para melhor. Aliás, é isso que a sociedade espera dos candidatos. Eu tenho trabalhado muito para que a gente consiga oferecer resposta para uma população desesperançosa, já incrédula e com justas razões, porque foi enganada na eleição passada, segue sendo enganada, com pouca expectativa. O sentimento de rua, Sapia, o sentimento de rua em Contagem é dos piores. As pessoas estão com verdadeira aversão à classe política, indistintamente. Por isso, eu quero cingir os meus esforços todos na construção de propostas para que a gente construa a nossa cidade muito melhor. Tá certo, Wellington Silveira é o primeiro entrevistado dessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Contagem, ele é do PL. Ô Wellington, antes das eleições, antes do primeiro turno, nós vamos ter mais uma rodada dessa, combinado? E amanhã, já pra você ficar sabendo, tenho certeza que todos os seus adversários estão te assistindo agora, amanhã sai no Jornal O Tempo a primeira pesquisa, O Tempo, sobre a Prefeitura de Contagem, viu?
E, Sapia, eu vou dizer para você uma coisa, vocês já estão me batendo tanto assim, eu sendo um candidato nanico, você imagina se amanhã a pesquisa revela que nós estamos melhorando a nossa performance? Provavelmente eles não vão se aguentar, hein, Sapia? Como é que nós vamos fazer? Seu tempo acabou, candidato. Muito obrigado, boa sorte, boa semana pro senhor.